Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é: quem toma as decisões da sua vida não é você. Como assim, Ed? Como assim? Tô vivendo aqui minha vida, tô sempre pensando, tô sempre matutando, tomando minhas decisões e ainda assim está dizendo que não sou eu? Então, quando você está presente, conscientemente, refletindo e tomando uma decisão, talvez seja você. Mas, no dia a dia, né, a maioria das decisões que a gente toma elas com um reflexo de uma emoção. Aí talvez você possa dizer o seguinte: mas eu nem sou uma pessoa emocional, eu nem sinto emoções, eu nem percebo emoções. Esse é o maior problema de todos. Quando a gente não percebe as nossas emoções, aí que elas estão nos controlando ainda mais. Quanto menos você tem consciência se você está sentindo raiva, medo, alegria, tristeza, felicidade, coragem, insegurança, insatisfação, mais a sua decisão está sendo condicionada, está sendo influenciada por essas emoções que você não está percebendo. E tudo isso, né, tem relação com o quê? Com o nosso subconsciente. Então, entender como que funciona o nosso subconsciente, é sobre isso que eu quero falar hoje aqui contigo. Vai ser um vídeo rápido aí de 10, 12 minutinhos, mais ou menos. Então, fique até o final, mas não se esqueça já de se inscrever no canal, deixar o seu like e ao longo do vídeo deixar o seu comentário, a sua dúvida, seu insight, o aprendizado que você já tem ou teve aqui no vídeo. Compartilhe o que você sabe, porque eu também quero aprender e as pessoas que estão aqui também querem aprender com você, ok? Vamos lá. Seguinte, como eu disse então, as nossas decisões do dia a dia, a maioria delas, elas são tomadas baseadas nos nossos reflexos emocionais. E esses reflexos emocionais, eles são padronizados, eles são organizados com relação ao quê? Às crenças que existem dentro do nosso subconsciente. Então, o nosso subconsciente, se fosse aqui para eu te explicar como que seria ele, como que seria? Imagina o seguinte, imagina que você tem a sua casa, a sala da sua casa. E aí você tem, embaixo da sala da sua casa, um cômodo ali de baixo que você guarda os seus livros, a sua biblioteca, todos os seus documentos, todas aquelas coisas. Ali debaixo da sala da sua casa. E aí quando você vai tomar uma decisão, você fala, olha, peraí que eu preciso conferir aqui, né? Qual que é, né, o histórico que eu tenho de quando isso aconteceu, o que, que eu faço com isso. Então, quando você está na sua casa, quando você está sentado ali na sua sala, você não está enxergando aquele monte de livros, aquele monte de arquivos, aquela biblioteca toda que está debaixo da sua sala. E é assim que a gente vive. A gente vive aqui na nossa mente consciente e a gente não está enxergando o que está acontecendo lá na parte dos arquivos. Só que, quando você vai lá naquele arquivo e você olha que a última vez que aconteceu aquela situação, aquilo te trouxe um baita de um problema, que aquilo te fez sofrer, te fez dor, te causou um monte de transtorno, como que você vai reagir? Você fala, eu não quero isso perto de mim. Eu quero isso aqui longe de mim. Então, qual que é a minha decisão? Não me aproximo disso. Então, não quero, passo. Não, vai pra lá, outra oportunidade, leva pra outra pessoa. Isso daí não tem a ver comigo. Agora, se você foi lá no seu arquivo e você leu lá que a última vez que aconteceu aquilo, você foi muito legal, você teve um ganho, foi um benefício, aí você vai fazer o quê? Isso eu quero. Isso eu quero pra mim. Traz de volta. Vem cá. Então, basicamente, o nosso subconsciente é esse setor do nosso ser. Você não fica vendo ele, mas ele existe, ele está aí, e é nele que a sua mente vai buscar a informação de que assim, e aí, o que, que eu faço com isso? Vou ou não vou? Fico ou não fico? Passo ou aceito? Sabe? Vou tranquilo, vou em paz ou vou com medo se eu for ou me travo no meio do caminho? Então, quando a gente acha que a gente está escolhendo por conta própria se a gente quer ou não quer aquilo, a gente não está percebendo que quem escolheu primeiro foi o nosso subconsciente, dizendo: isso eu aprovo, isso eu quero. A grande questão é, não necessariamente aquilo que foi positivo para a gente no passado quer dizer que hoje seja bom. Então vamos dar um exemplo, vai, uma pessoa, né, que ela consumia uma determinada substância em algum momento da vida dela e aquilo gerava um prazer imediato para ela, só que assim, a médio e longo prazo aquilo vai dar um problema na vida dela. Quando o subconsciente dessa pessoa entra em contato com a oportunidade de ir para algum lugar que vai ter isso, o que, que ele vai entender? É legal!
é gostoso, é bacana. Então, aquela vontade, aquele desejo, aquela intenção de ir. Aí parece que é eu que quero ir, sabe? Eu que tô com vontade de ir. Não, não é você que tá com vontade de ir. É o teu subconsciente que tá pegando no arquivo dizendo, é legal, é gostoso. Só que assim, a médio e longo prazo vai dar problema. Então, parece que aquilo te faz bem, parece que é bom, mas não é bom. Ou, por exemplo, né, se você foi na academia nos últimos dias e você treinou assim, não no sentido de se machucar, mas você fez um treino legal, um treino intenso e você saiu de lá dolorido, sabe? E agora que a gente tá aqui, né, pelo menos nesse momento que eu tô gravando o vídeo, inverno, tá frio. E aí você acorda, aí quando você pensa na academia, seu subconsciente busca no arquivo, ele fala: "Ai, tá doendo, doeu, sabe? Tá frio e tal, frio é chato", então tipo assim: "Ah, não quero". E aí você fala: "Eu não estou com vontade". E aí, novamente, não é você que não está com vontade, é o seu subconsciente que está pegando esses arquivos, essas informações e está te dando isso. Mas assim, será mesmo que isso que parece que não é bom, não realmente é bom? Então, veja, às vezes o nosso subconsciente ele engana a gente. Eu estou dando exemplos aqui básicos só para você perceber coisas simples de como aquilo que parece que a gente quer e é bom, não necessariamente é algo bom, e como que parece que aquilo que a gente deve evitar e que não é bom, e às vezes aquilo não necessariamente é ruim pra gente. Então, quando a gente não tem esse conhecimento sobre o nosso subconsciente e que ele trabalha dessa forma e que ele influencia as nossas decisões, inclusive a gente achar que quer ou que não quer algo, sem perceber que já tem uma decisão por trás sendo tomada e que essas decisões que estão sendo tomadas estão baseadas em arquivos, como se fosse ali uma receita que está escrita no papel, a gente não tem controle realmente sobre a nossa vida. E mais ainda, como que esses arquivos são implantados dentro da gente? Porque uma coisa é, no seu subconsciente, eu posso colocar um arquivo aí para influenciar você a tomar uma decisão, mesmo que você não perceba que isso está acontecendo. E é aí que entra o grande jogo da nossa sociedade, o grande jogo de todo mundo que tem esse conhecimento e que, inclusive, esse conhecimento ele não é mais divulgado exatamente para controlar as pessoas e você talvez, né, não tenha esse conhecimento até agora porque você se esteve nessa bolha. Então, assim, já vou te adiantar, tá? Ter esse conhecimento não quer dizer que nós não somos influenciados, porque tem tanta coisa no nosso subconsciente que já enfiaram que a gente tem que, ó, correr bastante, trabalhar muito conscientemente para arrancar isso e a gente poder ter a nossa liberdade de volta. Porque a pior prisão que tem é aquela que você não enxerga, é aquela que você não sabe que existe. Você ser prisioneiro dentro da sua própria cabeça, achando que você é livre. E uma forma de implantar no nosso subconsciente um arquivo que vai fazer com que a gente seja influenciado a tomar uma determinada decisão para A, B ou C caminho no nosso dia a dia é o quê? É as metáforas. E o que que seria as metáforas? Contar uma história que ela leva a pessoa a ficar com aquele modelo de comportamento dentro da cabeça dela. Então, por exemplo, se eu quero fazer você comprar um carro muito caro, eu vou começar a contar histórias. Ó, tudo isso aqui, sabe, é meramente exemplo, só que não. Eu vou começar a colocar em todos os filmes, em todas as séries, que homens que estão com mulheres muito bonitas têm carros muito caros ao lado deles. Aí você vai falar: "Ah, mas isso é um fato, é verdade, isso é na vida real. Se você tiver um carro muito bonitão, as mulheres vão querer ficar com você". Legal, eu concordo com você, isso é um fato que acontece na vida real, mas isso acontece na vida real porque é assim ou só é assim porque essa história foi contada na cabeça das pessoas há várias décadas e isso começou a acontecer exatamente porque essa história foi contada? Já parou pra pensar nisso? Os carros não existem desde sempre. Como que as pessoas aprenderam que isso é dessa forma? Como que alguns homens entenderam que essa é a maneira de se comportar? Como que algumas mulheres foram influenciadas a acreditar que essa é uma forma de ser feliz? Sendo implantado essas metáforas na cabeça da pessoa. Assim como, por exemplo, se eu quero fazer uma pessoa, né, usar uma blusa de uma marca muito específica e tal, eu vou associando aquela blusa, aquela marca com uma determinada celebridade. Então a pessoa, ela admira aquela celebridade, ela vai começando a entender que,
nossa, eu poderia ter uma blusa dessa, né? Ah, mas é porque eu quero, é porque eu tô com vontade. Não, não é porque você tá com vontade. E isso eu tô dizendo, assim, ó, sobre comprar produtos. Mas agora eu poderia falar sobre como você se relaciona no seu namoro, como que você age com a sua família, se você diz sim ou diz não quando as pessoas te pedem algo. Então, sabe essa dificuldade social de dizer não para as pessoas? Ai, mas é porque é meu amigo. Então a gente dá uma desculpinha pra não dizer não pra pessoa, fala que vai ali, já volta e aí nunca mais volta, só pra não dizer um não. Existem programações mentais no seu subconsciente para que você não possa dizer não para o outro, porque isso favorece quem está no poder, as estruturas de poder. Então veja, o nosso subconsciente ele tem muitas coisas dentro dele que estão totalmente controlando a forma como a gente age e a gente acha que a gente está escolhendo agir dessa forma. E todas essas informações que são colocadas através dessas histórias, elas vão sendo transformadas, na verdade nem que elas vão sendo transformadas, né? Quando a gente vai estudar um pouco mais de física quântica, o que a gente descobre na prática? Que toda informação, toda vez que você recebe uma informação, essa informação, ela também é uma forma de energia. Então, tudo que você escuta é uma forma de energia. Tudo que você lê é uma forma de energia. Tudo que você assiste é uma forma de energia. E toda energia, ela se converte em emoção, quando ela é uma informação no seu subconsciente. E essas emoções, elas vão se transformar em bioquímica, em neurotransmissores, em hormônios no seu corpo. E esses hormônios, essas substâncias bioquímicas, elas vão alterar o funcionamento dos seus órgãos. Então, olha que interessante. Te contando uma história, eu faço todo um trajeto que eu faço quimicamente o seu corpo se comportar de determinada maneira. Deixar você com mais tristeza, com mais alegria, com mais agressividade, com mais medo, com mais confiança, com mais força de vontade. Então veja, o subconsciente, o contar histórias, o acessar ele, o colocar informações dentro dele e saber, é claro, como tirar informações de dentro dele é o grande segredo, mas não é um segredo no sentido de fórmula mágica que você vai fazer uma coisa 10 minutos e vai resolver. Mas é o grande segredo do controle que a sociedade coloca sobre as pessoas e também é o grande segredo de como você vai se libertando e você vai colocando o seu potencial para fora, vai desenvolvendo a sua capacidade de inteligência, de ação, de superar a procrastinação, medos, inseguranças, ansiedades, depressões e qualquer outra coisa. A cura e a solução de todos os problemas que a gente procura estão exatamente no nosso subconsciente. Então, saber como entrar nele, saber como acessar ele, saber como alterar o que tem dentro dele, saber como colocar algo novo e positivo dentro dele é o maior poder que um ser humano pode ter. E você não precisa ficar quebrando a cara na vida, porque quando você altera o que está dentro dele, automaticamente as suas decisões elas passam a ser decisões mais inteligentes e assertivas e positivas, que param de te sabotar e te favorecem naquilo que você está buscando na sua vida. Então, fique com essa reflexão. O poder do subconsciente é a chave que você precisa dominar, que você precisa compreender para você melhorar a sua vida em qualquer aspecto que você quiser. Não importa qual é, porque ele rege a sua decisão em todos os sentidos da sua vida. Ok? Então, não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, o que você achou sobre esse vídeo, de seguir o canal e de deixar o seu like. Tchau, tchau.